Feliz sábado a todos. Todos nós desejamos ter uma vida vibrante espiritualmente falando, não é verdade? Todos nós queremos assim, falar, nossa, eu queria mais, né? Gostaria de poder servir mais, eu gostaria de ser usado por Deus, de ser usada por Deus. Não é assim? E aí quando você e eu nos ajoelhamos, a gente fala assim, oh Deus, abençoa a minha vida, não é? Põe o teu espírito sobre a minha vida. Na oração, transforma a minha vida. Mas tem uma parte nossa que quando nós realizamos, a gente facilita esse trabalho de Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Qual é a cola, né? Digamos assim, a cola abstrata, né? Que a gente não pode ver, mas qual que é a cola que nos mantém conectados com Deus para que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida? O que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer? Porque tem uma escolha que a gente precisa fazer. Tem uma escolha interna que a gente faz, que Deus ele entende quando a gente toma essa decisão, quando a gente faz essa escolha. E aí Deus, que lê e sonda os corações, ele olha lá no nosso íntimo e ele fala, aqui tem uma abertura aqui. Tem uma brechinha aqui. Então eu posso acessar. E o Espírito de Deus ele vem e começa a trabalhar na nossa vida. O que é isso? O que é essa, digamos assim, o que é essa chavezinha, né? Que quando a gente vira ela, faz com que Deus comece a agir de maneira poderosa na nossa vida. Tem uma decisão interna que a gente precisa fazer diariamente, constantemente. Então é sobre esse ponto que eu quero falar, que é sobre a humildade. E antes da gente entrar nesse ponto, tem aqui o Davi quiser projetar por gentileza já o primeiro slide. Eu quero trazer, nós vamos ver sobre a perspectiva da Bíblia, mas eu quero trazer também sobre a perspectiva, sobre a visão da psicologia, o que é a humildade. Né? Eu tenho estudado bastante sobre esse tema, sobre outros temas também, mas este é um que tem me chamado bastante atenção. E eu quero dividir um pouco disso com vocês. E a pergunta é o que é humildade na visão da psicologia, e depois nós vamos ver na visão da Bíblia, tá? Para ver se tem alguma contradição, ok? Mas antes da gente ir para os textos da Bíblia, antes da gente entrar mais a fundo nisso, eu quero fazer mais uma oração com você. Do jeito que você está, apenas feche os seus olhos, curve sua fronte de maneira reverente e vamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez. Senhor, nesse momento, mais uma vez, estamos aqui na presença do Senhor, nesse espaço, nesse templo que facilita e proporciona para nós a oportunidade de podermos refletir e pensar sobre a vontade do Senhor em nossas vidas. E nós queremos nesse momento, humildemente, abrir o nosso coração para que o Senhor venha falar conosco. Que o Teu Santo Espírito ele possa impressionar a nossa mente, o nosso coração, e eu me coloco aqui também como instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor me use conforme a Tua vontade. Nós oramos agradecidos por Jesus. Amém. Quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu estava, uns 13 anos, talvez uns 10, 11 anos, eu estava na terceira série do ensino fundamental. E eu fiquei em recuperação em matemática, que para mim era uma matéria muito desafiadora, mas depois de alguns anos eu comecei a entender que, na verdade, era desafiadora por causa da pessoa que ensinava. E aí eu estava com dificuldade na matéria, e aí eu saí lá do meu canto e fui até a professora, e aí eu falei para ela, professora, tá certo? Né?
porque ela colocou lá uma conta, né, um problema, não sei se estuda isso hoje ainda, né, que é a expressão numérica. Estuda isso hoje ainda, os adolescentes? Mais ou menos, né? E aí estávamos lá, e ela colocou lá um problema, a conta, e a gente tinha que resolver a conta. E aí eu fui lá na mesa dela bem quietinho, com medo, né? Que era uma professora brava. E aí eu falei, professora, tá certo? Né? E aí ela deu um tapão na mesa. Eu vou falar a última vez. Quem entender, entendeu. Quem não entender, vai reprovar. O que você acha que aconteceu comigo naquele ano? Vocês acham que eu passei de ano, de série? Vocês acham que eu saí da terceira e fui para a quarta? Eu fiquei bloqueado. Bloqueado. E eu repeti aquele ano. Mas antes aconteceu uma coisa que eu quero contar para você. O meu primo, que é um ano mais novo que eu, ele não estava em recuperação. E aí ele falou assim, Tico, que é o meu apelido, né? Família. Eu entendi a expressão numérica. E eu posso te ensinar a expressão numérica. E aí eu falei para ele assim, não quero. Não quero. E eu não lembrava disso, viu? Isso tinha fugido, e aí esse tempo atrás a gente conversando, ele me lembrou disso. Ele falou assim, você disse assim para mim, eu não quero que você me ensina, porque se eu aprender e eu entender, eu vou passar de ano, e você vai dizer que eu passei de ano por sua causa. Que tragédia. Que tragédia. E eu, exatamente, totalmente orgulhoso, não quis ceder. Não, você não vai me ensinar. Você não vai me ensinar. E eu repeti de ano. E é muito comum quando a gente... não é uma regra geral, mas assim, na adolescência a gente quer viver a nossa vida, né? A gente não quer muito a opinião dos outros, a gente não quer ser muito ensinado. E se isso não muda, se não tem bons cuidadores para nos ajudar a sermos humildes, o que vai acontecer? A gente vai chegar na vida adulta, cabeça dura, orgulhoso. E eu repeti de ano, e aí eu tive que fazer de novo a terceira série. Tudo de novo. Tudo porque eu não queria, tudo por causa do orgulho. E o orgulho, ele é o oposto da humildade. Totalmente o oposto. Então, na visão da psicologia, o que é a humildade? Vamos lá. Ok. Olha lá. A humildade é a capacidade... Deixa eu só ver se eu não passei já uma delas. É essa daqui mesmo. Só um segundo, gente. Pronto. Olha lá, humildade. A capacidade, isso segundo a psicologia, tá? A capacidade de ter uma visão acurada de si mesmo, incluindo as próprias limitações, sem supervalorizar ou subestimar habilidades e com abertura para o valor dos outros. Isso é humildade segundo a psicologia. Faltou muito daquilo ali para mim. Quem diz isso são os fundadores da psicologia positiva, que é o nome que está aqui embaixo. Inclusive, se vocês pegarem o nome desses autores e procurarem livros deles na Amazon, no Google, vocês vão ter leituras incríveis, porque eles trazem conteúdo riquíssimos, principalmente para nós cristãos. Eu não sei se eles são cristãos, eles não citam Deus nos livros, pelo menos dos que eu li até aqui.
mas tudo que eles trazem, digamos assim, que 99% você pode agregar para a sua vida cristã, para a sua vida como pessoa, como ser humano. Que é o Christopher Peterson e o Mark Seligman. E um outro ponto aqui que eu quero trazer. Ok. Então vamos lá. Ainda o que é humildade na visão da psicologia. Olha lá, um complemento, tá? Humildade permite que a pessoa se conecte com algo. Isso aqui é a psicologia que diz. Humildade permite que a pessoa se conecte com algo maior do que ela mesma. E isso pode ser um propósito, uma causa, a espiritualidade ou um bem comum. Vocês perceberam? A humildade, ela nos conecta com algo maior do que nós. Muito contrário do orgulho. O orgulho, ele impede que eu e você nos conectemos, o orgulho, ele impede que eu e você tenhamos acesso a algo maior do que nós. Por que impede? Porque o orgulho, ele diz que eu sou o maior, que eu sou o melhor. Só que a humildade é a cola, é aquela chavezinha. Lembra internamente você toma uma decisão, opa, peraí, que eu não sei tudo, eu não sou o melhor, eu não sou o bom. Quando o apóstolo Paulo, ele, em várias vezes nas suas cartas, ele fala assim, ó, os apóstolos no modo geral, o apóstolo Pedro, Tiago, o apóstolo João, eles dizem assim, sejam humildes, considere os outros superiores a você, né? Jovens, sejam humildes. E para os adultos também. Por quê? Porque a humildade, ela mantém a conexão. Para a psicologia, só para vocês terem uma ideia, olha que interessante essa contribuição que eles trazem aqui. Eles dizem assim, ó. Cadê aqui, ó? Pessoas humildes tendem a ter, olha lá, hein? Pessoas humildes tendem a ter melhores relações sociais. Porque a humildade, ela te faz querer aprender. A humildade faz você querer descobrir aquilo porque você tem uma atitude interna de que você não sabe tudo, de que você não é melhor do que ninguém e que ninguém é melhor do que você. Entende? A humildade, olha lá, mais benefícios que eles descobriram. A humildade está associada a maior resiliência emocional. Como profissional, como psicólogo, eu tenho percebido que as pessoas que sofrem muito, as pessoas que superam as suas dificuldades, seus sofrimentos, por exemplo, perda, separação, um sofrimento que ela está tendo, às vezes um problema no trabalho. O que faz essa pessoa ser resiliente? É a humildade. Por quê? Porque a humildade coloca eu e você nos nossos lugares. A gente fica no nosso lugar. Percebe? E isso faz com que a gente queira aprender, queira descobrir, queira entender. Não tem aquela frase que Sócrates cita também, que ele diz assim, eu só sei que nada sei. Então, quando eu e você entendemos e a gente pega isso e tem essa atitude de humildade, eu só sei que eu nada sei, eu não sei de nada. Então, isso faz com que a gente esteja sempre aprendendo. Então, quando o meu primo veio me ensinar a expressão numérica que eu não tinha entendido, eu disse o que para ele? Que eu não queria. Tipo, não quero. Agora, se eu tivesse a humildade e falasse, poxa, eu realmente não sei. E eu quero aprender, me ensina aí. Eu teria aprendido. E foram muitas experiências na minha vida, na minha adolescência, principalmente na adolescência ali, né, antes dos 18 anos, que eu passei
e que eu tive que aprender muitas coisas. E mesmo depois que eu vim, que eu aceitei a mensagem do Evangelho e comecei a deixar, tentar deixar com que o Espírito Santo dirija a minha vida cada dia. É uma luta, Cada dia a gente vem morrendo para este mundo, buscando morrer para este mundo. Mas é um grande desafio. Por quê? Porque o orgulho, ele está presente em nossa vida. Então esse é o mal do pecado. Mas vamos lá. Já já nós vamos para o texto bíblico, tá? Um pouco mais aqui importante, olha lá. Liderança humilde são mais eficazes e inspiradoras. Líderes humildes são mais eficazes e mais inspiradores. Por quê? Porque eles são mais acessíveis, é fácil lidar, entende? A gente conversa. E isso em qualquer ambiente, na empresa, no trabalho, em casa. Essa atitude de humildade. E um ponto importante que eu quero colocar aqui é que a humildade, olha lá, o que não é humildade? Humildade não é autodepreciação ou autoimagem limitada. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que se autodeprecia, isso não é humildade, isso é autodepreciação. Entende? Deus, ele não quer que ninguém se autodeprecia. Ele quer que a gente entenda que nós somos completamente dependentes dele. Ou uma autoimagem limitada. Então, a autoimagem limitada é as pessoas falam algo sobre você, sobre algo que você fez ou alguma coisa que você é, uma característica que você tem, e aí você não aceita aquilo. Nem internamente, você não é grato por aquilo que você tem, que é uma qualidade, às vezes uma atitude, um dom que Deus deu para você. Internamente, você não precisa ter uma autoimagem limitada, você só precisa agradecer. Poxa, se eu tenho isso, então eu sou grato por isso. Deus me deu isso, então. Mas a autodepreciação, isso não é uma coisa saudável. Então, se você é uma pessoa que quer ser uma pessoa humilde, é isso, é uma abertura para aquilo que você não sabe. A humildade é uma moderação, é uma pessoa modesta. Esse é o equilíbrio da humildade. A humildade é uma pessoa que é modesta, e a humildade é uma pessoa, o uso equilibrado da humildade, segundo esses autores, é a modéstia e o foco nos outros. Não só em si, mas também nos outros. Entende? Então esse é o ponto, esse é o equilíbrio. Tá claro, gente, até aqui alguma dúvida? Tudo bem? Podemos avançar então? Então vamos lá. A humildade, ela também não é uma fraqueza, tá? A humildade não é fraqueza. Eu acho que eu até coloquei aqui. O contrário de humildade é o orgulho e a arrogância, que é o que nós falamos agora há pouco. Mas vamos lá, ó. Importantíssimo. Humildade é diferente de fraqueza. Humildade não é autoanulação de si. Pelo contrário, é uma expressão madura do autodomínio emocional, da coragem e da sabedoria prática. Uma pessoa pode ser pobre e ela pode ser orgulhosa. Uma pessoa pode morar na rua, mendigar e ser uma pessoa orgulhosa. E uma pessoa pode ser milionária, ter muitos bens, e ela pode ser uma pessoa orgulhosa e pode ser uma pessoa humilde também. Entende? Às vezes a gente faz uma associação de que a pessoa que tem muito dinheiro é uma pessoa muito orgulhosa. E é um engano nosso, a gente faz um julgamento errado nesse sentido. Por isso que a gente não deve julgar ninguém, porque a gente não conhece a vida de ninguém. Então, ok. Vamos lá. Agora, o que a Bíblia diz, né? É importante a gente descobrir agora o que a Bíblia diz. Será que está alinhado? Acho que não precisa nem ler texto nenhum, né? Porque acho que está muito claro.
mas eu quero ler junto com você para a gente poder entender como isso é importante. Então, como nós já sabemos, toda atitude de orgulho, de arrogância, ela vai contra a humildade. Ela vai sempre fechar portas. Por exemplo, uma família, quando uma família tem um problema, se não houver a humildade, essa família não vai resolver esse problema. Se um casal quer resolver um problema, se não houver humildade, não vai resolver o problema vai continuar. Eu já atendi casais que no final da sessão eles diziam assim: Patrick, você acha que a gente tem jeito? Eu falei: olha, isso depende de vocês. Vocês é que devem saber se vocês têm jeito. Se vocês forem humildes para poder enfrentar e aceitar o que precisa mudar, vocês vão resolver esse problema muito rápido. Vai depender só de vocês. Percebe? Vamos lá. Vamos para o primeiro texto da Bíblia. Eu quero ler com você Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Vamos lá? Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Provérbios 29, versículo 23. Olha que texto interessante. Eu gosto muito desse texto aqui. Ó. Capítulo 29 de Provérbios, versículo 23, diz assim. Achou? Olha isso aqui, gente. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O orgulho, ele vai nos levar à queda constantemente. Toda vez que, por exemplo, tem pessoas que elas estão sempre enfiadas em problemas. Se essa pessoa que está sempre enfiada em problemas, sempre arrumando um problema, na maioria das vezes é uma pessoa orgulhosa e arrogante. Na maioria das vezes. Por quê? Porque isso é uma lei universal. É uma lei criada por Deus. É uma lei universal. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Percebe? Vamos lá, mais um texto da Bíblia. Lucas capítulo 14. Vamos lá, Lucas capítulo 14. Isso, encontre aí na sua Bíblia. Lucas 14. Pode voltar um pouquinho, Davi, por gentileza. Daqui a pouco você passa para mim, por favor. Vamos lá. Lucas 14, versículo 11. Olha o que diz. Agora é o próprio Jesus, tá? Nós lemos o Salomão falando, né? O homem mais rico, muito sábio, muito inteligente. E agora nós vamos ver ali Jesus no capítulo 14 de Lucas, verso 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vocês viram como que bateu com o texto que nós acabamos de ver de Provérbios? Então, olha que interessante. Pode passar, Davi, por gentileza. Jesus, se você prestar atenção no texto, ele está falando lá, ó, quem a si mesmo se humilha. Então, não é quem é humilhado que será exaltado. Ele está falando assim, ó, quem a si mesmo se humilha. É uma decisão interna. É uma escolha que eu faço. É uma decisão que eu tomo no meu coração, na minha mente, de tipo, eu não vou brigar, eu só quero resolver o problema. E quando você entra numa discussão para resolver um problema, se humilhando, não é que você vai deixar a pessoa fazer de você de gato e sapato, não é nesse sentido, porque isso é autodepreciação. Mas você vai, diante desse problema, dessa situação, a humildade, humilhar a si mesmo, é não querer estar certo, porque você pode estar errado.
Se humilhar é você sempre ter em mente a possibilidade de que você pode estar enganado. Você pode estar enganada. Você pode ter cometido um erro e você nem sabe. Então, isso é humildade. Eu não sei, eu preciso entender. E aí, se você entra numa conversa, quer resolver um problema, e você não para de falar, porque a pessoa que fala muito e não deixa o outro falar, também é uma postura de arrogância, de orgulho. E eu e você temos esse problema. É por isso que Jesus fala que a gente precisa tomar a nossa cruz e seguir a Ele e morrer todo santo dia. Por quê? Porque todo dia quando você acorda, o seu orgulho, o seu ego, ele está ali. Entende? Ele está ali gritando, pedindo audiência, buscando ser importante. E aí nessa hora você fica no seu lugar de novo. Você toma a sua cruz e você vai seguindo o seu caminho. Entendeu? É isso, esse é o nosso chamado. E o contrário ali também, olha só. Quem a si mesmo se exalta, porque é uma escolha. Eu vou escolher. Então a pessoa me fechou no trânsito. É uma escolha interna. Patrick, mas quando eu vou ver já foi, porque está no automático, não está pensando, não está usando o cérebro, não está usando a consciência, está deixando a vida levar. Então alguém bate no seu carro, te dá uma fechada, e aí você já tem ali naquele momento a opção de o que você vai fazer agora. Você vai dar lugar para quem? Você vai se exaltar? Lembra que se você se exalta, você vai ser humilhado. Ou você vai se humilhar? Você vai sair lá tranquilamente, olhar para a situação, buscar entender, buscar um acordo, resolver o problema. Percebe? Há uns anos atrás, a minha esposa e eu, nós estávamos vindo da casa da minha mãe, que mora no São Marcos, e era um domingo, rodovia Dom Pedro bem tranquila, só que quando nós estávamos quase para chegar ali onde faz a bifurcação para quem quer ir para Americana e para quem quer ir para São Paulo ou aqui para o Vila Padre Anchieta, tinha um caminhão. E aí eu falei, bom, eu não vou esperar esse caminhão. Então eu vou acelerar e eu vou passar na frente desse caminhão, porque ele está muito devagar. Sabe aqueles caminhões que estão bem devagar, você olha e fala, bom, dá para dar uma acelerada, né? E dá para ir. E eu falei, beleza, eu vou. E foi, deu tudo certo. Tudo certo. Só que daqui a pouco veio um enviado, não sei de onde, com o seu carro a 1000 por hora, né? E ele também fez o que eu fiz. Só que estava terminando a bifurcação. Mas ele veio. E quando ele veio, ele passou assim, tirando uma fina de mim. A minha reação na hora foi meter a mão na buzina e eu fiquei muito bravo. E eu desejei o mal dele, claro. Né? E eu sabia que eu estava errado. Só que eu fui saber depois. Sabe o que aconteceu? Esse cara parou no meio da pista, desceu do carro. E eu falei, pronto, ele está armado. Eu estou aqui com a minha esposa. E agora vai acontecer uma tragédia. E aí eu acelerei o carro, antes de ele terminar de descer totalmente do carro. E aí ele viu que eu estava acelerando, e ele entrou no carro dele de novo, e ele foi para me fechar, porque ele não queria deixar eu entrar para o Padre Anchieta. E claro que eu não estava dando certo, eu estava meio a meio ali, né? Mas eu estava decidido ir para sentido São Paulo, se caso ele fechasse o caminho todo. E aí, como ele tinha que ir para sentido São Paulo, e estava vindo outros carros lá, graças a Deus, e aí ele foi obrigado a sair, porque aí eu diminuí a minha velocidade, né? E aí ele foi embora. E o coração a 1000 por hora. E a minha esposa estava junto, porque eu me exaltei. Eu poderia ter deixado ele embora. E vai com Deus. Deus te abençoe e te guarde. Eu poderia ter só feito isso. E ficado no meu cantinho.
Mas não. Eu quis meter a mão na buzina. Entende? Então o nosso orgulho, ele é isso. Inclusive tem um livro, se você puder ler esse livro, não é de um autor cristão, mas eu super recomendo, porque eu já li o livro. O Ego é Seu Inimigo. Leia esse livro. O Ego é Seu Inimigo. Ryan alguma coisa, não lembro. Mas depois, se vocês quiserem, eu mando a foto. Então, se eu e você não nos humilharmos, ou seja, não quero ganhar briga nenhuma, eu só quero resolver o problema, eu só quero terminar que as coisas resolvam bem. É só isso que eu quero. Tem mais algum slide, Davi? Passa, por gentileza, porque aqui não está funcionando o controle. Esse é o último, né? Tá, ok, obrigado. Então vamos lá, gente. Olha uma oração que o salmista Davi faz, e essa pode ser a minha e a sua oração daqui para frente sempre, todos os dias. Vamos ver? Salmos 19. Vamos lá. Se você não tem ele grifado na sua Bíblia, o capítulo 19 do livro de Salmos, principalmente esse versículo que eu vou ler com você aqui, grifa ele aí. Salmo 19. Isso, Salmos 19. Salmo 19. Bom, e depois desse evento, desse possível situação trágica, eu aprendi a grande lição. Não meto mais a buzina, não existe no meu carro. Nessa hora ela não existe. Entende? Então eu aprendi de um jeito muito difícil, mas graças a Deus aprendi, quero sempre ter esse controle. Não de mim mesmo, mas pelo Espírito de Deus. Olha lá, o Salmos 19, versículo 13. Encontrou? 19, versículo 13. O salmista Davi, ele está exaltando o nome de Deus, a criação de Deus, no capítulo 19. Mas no versículo 13 ele fala assim, olha lá. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Alguém tem a NVT, a versão da nova versão, acho que é a transformadora? Tem aqui a nova versão transformadora? Você pode ler, Milena, por gentileza? O mesmo versículo, 19 de Salmos, versículo 13. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Muito bem. Olha só. Na versão transformadora, eles pegam a palavra soberba e colocam pecados intencionais. Então, toda vez que eu e você temos uma intenção de cometer algo que a gente sabe que é pecado, essa intenção não, ela é realizada pelo ego, pela soberba, pela carne. Entende? Essa é uma ação louca da nossa parte. Então, em outras versões, ele vai chamar aqui de soberba, como na maioria das versões, acredito que aqui, que nós estamos utilizando. Então, olha só, o salmista Davi, ele sabia, ele conhecia, ele se conhecia, ele sabia os riscos que ele corria. Então ele fala, da soberba livra o teu servo, que ela não me domine. Por quê? Porque a soberba, ela quer nos dominar. Eu vou lá e eu vou provar que eu estou certo. Soberba, vai ter queda. Eu vou lá e eles vão ver com quem que eles estão mexendo. Agora você vai ver quem sou eu. É a soberba. Você está pensando que você está falando com quem? Com o ego, com a soberba. É com isso que eu estou falando. Não entendi. É pecado? Por quê? Porque intencionalmente eu estou querendo mostrar, provar que eu sou o melhor. A gente sempre quer o melhor.
ainda na minha adolescência, eu morava com a minha mãe, com meus irmãos, minhas irmãs. Minha mãe, ela teve 5 filhos, né? Então eu sou o quarto dos 5. E o meu irmão, a minha irmã, eles já estavam namorando, a mulher deles já morava em casa, num barraco de madeira de 2 cômodos aqui no Jardim São Marcos, na época. Eu devia ter uns 13 anos de idade. E aí no domingo era o dia que tinha macarronada e tinha, às vezes era frango assado, às vezes era bife frito, né? Enfim. E era assim uma maravilha, era uma festa, né? E eu ficava na espreita, minha mãe na cozinha. Quando a minha mãe falava assim, tá pronto, pode vir pegar, quem vocês acham que era o primeiro que ia pegar? Eu. Eu queria ser o primeiro. E eu ia rapidinho, sabe por quê? Porque eu precisava saber qual era o bife maior. Gente, que tragédia. E um dia eu fui flagrado medindo os bifes. Mas eu acho que aqui ninguém mede bife, né? E o meu cunhado, ele me viu medindo os bifes e disse bem alto, ele está medindo os bifes. E aí eu tive que tomar vergonha na cara, né? Enfim. Mas naquele dia acho que eu peguei o bife maior ainda. Eu acho. Mas percebem? Por isso que eu imagino, não sei se é isso, mas eu penso que quando Davi ele fala assim, perdoa-me dos pecados da minha mocidade, ele está dizendo sobre isso, porque a soberba, o ego, o orgulho era gritante. Percebe? Agora vamos lá, tem mais um texto que eu quero ler com você, o Salmo 39. Aproveitar que a gente está em Salmos, no capítulo 39 agora, por gentileza. Vamos lá. Capítulo 39 dos Salmos, versículo 4. Salmo 39, versículo 4. O salmista Davi ele diz assim, 39, verso 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Alguma versão diz, a da Milena diz diferente, Milena? Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. Olha só. Percebe que a gente não é tudo isso que a gente acha que é? Percebe que a gente não é tão bom assim? A gente acha que a gente é muito bom e por isso que a gente não faz muita coisa. Ah, eu não vou fazer não porque eu sou muito perfeccionista. É o ego gritando. Eu não vou fazer não porque dá trabalho, porque eu quero tudo perfeito. Sabe por que você não faz? Sabe por que você quer tudo perfeito? Porque você é muito bom. Você é muito boa. Enquanto eu e você estivermos achando que a gente é bom demais para fazer, a gente nunca vai fazer. Agora, o dia que você fala assim, peraí, eu não sou tão bom assim, então eu vou fazer para aprender. Aí você vai fazer muito. Você vai ver muita coisa acontecer. Porque você não aprende porque você não é perfeito porque você acha que você é perfeito. Você pode ser perfeito naquilo que você faz, fazendo, repetindo muitas vezes. Ah, mas isso aqui eu não vou deixar aí, não vou terminar isso aqui não, porque isso aqui não está como eu quero. E nunca vai ficar como você quer. Porque você sempre vai achar um probleminha. Entende? Porque você e eu somos bons demais para poder fazer, por isso a gente não faz. Então a gente tem que dar um passinho para trás e entender que a gente não é tão bom assim, que a gente é falho. Percebe? Ah, eu não vou tentar não porque eu posso. E é isso mesmo, você vai errar mesmo. Faz parte da vida errar. E se você aceitar isso, isso é humildade. Isso é ter uma visão modesta sobre a vida, sobre você. Percebe? Ah, mas vão falar de mim. E vão falar mesmo. Se der tudo certo, vão falar. Se der tudo errado, vai falar. Se você não fizer nada, vão falar que você não faz nada. É desse jeito. Entendeu?
Então a gente tem que escolher aonde a gente quer ficar. Se a gente quer ficar com a humildade, caminhar na humildade, deixar Deus transformar a nossa vida ou não. Antes de ler o próximo texto, na verdade, vamos lá, ele tá fácil aqui já, porque nós estamos em Salmos. Vamos para Provérbios novamente? Provérbios. Capítulo 22. Provérbios 22. Aí depois de Salmos. Também versículo 4. Provérbios 22, versículo 4. O sábio Salomão, ele diz assim, Provérbios 22, verso 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. É interessante a gente ler aqui na Bíblia, porque quando a gente lê os livros, por exemplo, da ciência, da psicologia, que fala sobre humildade, eles não vão colocar o temor do Senhor. Mas na Bíblia a gente tem esse adicional. Porque ser humilde é uma coisa, ser humilde e temer ao Senhor é outra coisa. Entende? Então, quando você é humilde, você teme a Deus, você vai obter vida, honra e um bom galardão. Percebe? Porque muitos problemas, eles se resolvem por eles mesmos. Não é você que tem que resolver todos os problemas. Percebe? É você que acha que você tem que resolver todos os problemas. Você criou na sua cabeça essa ideia de que você tem que resolver todos os problemas. E a maioria deles se resolve por eles mesmos. Isso só vai acontecer quando eu e você começar a cuidar mais da nossa vida. Cada um cuidando da sua vida, os problemas vão se resolvendo. Percebe? Não, mas eu tenho que estar lá. Ah, é? Você tem que estar em todo lugar, então. Não, mas depende de mim, só de mim. Ó. Percebe? Bom, eu acredito que nós só vamos ganhar com a humildade. Eu acho que você não tem dúvida, né? A gente só vai ganhar com a humildade. E aí, voltando um pouquinho lá na minha adolescência, eu fiz a terceira série de novo, aí fiz a quarta série, fiz a quinta série, né? E a vida ia acontecendo. E com 13 anos eu conheci a mensagem adventista através da minha mãe, que começou a ter estudos bíblicos com o Marquinhos e a Laura no bairro do Santa Mônica na época. Não sei quantos de vocês conhecem o Marquinhos e a Laura, eles são membros hoje do Nova Europa, aqui de Hortolândia. Então eles davam estudos bíblicos para mim, para vários outros jovens ali, que a gente tinha amizade com vários jovens, inclusive o Joelson também, que era meu vizinho. A gente cresceu juntos, o Joelson que trabalha na associação, e fomos batizados juntos, enfim. E aí conhecemos a mensagem adventista. E a gente começou a entender que era Deus que precisava dirigir a nossa vida. E eu era um adolescente, né? Estava ainda aprendendo. E eu lembro que quando eu cheguei na 7ª série, eu repeti de ano de novo. Eu repeti de ano na 7ª série. E eu falei, não quero mais saber da escola. E a minha mãe, ela fazia de tudo para a gente ir para a escola. A minha mãe, ela criou 5 filhos dela sozinha. Meu pai e minha mãe, eles se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Meu pai, ele tinha muitos problemas com bebida, com droga, consumia cocaína, muito álcool. Então a gente passou muita necessidade. E a gente tinha alguns vizinhos que tinham uma certa prosperidade. De frente do barraco que nós morávamos, morava um traficante muito conhecido naquele bairro. E ele tinha vários filhos, devia ter uns 30 filhos. Era muitos filhos, estou exagerando aqui, mas devia ter uns 15 filhos aquele homem, que é com a mulher dele. E aí, era um brigueiro assim, quase que todo dia. Porque era qualquer brincadeira que tinha briga. Só que tinha um momento do dia que os irmãos mais velhos dessas outras crianças, eles atravessavam o córrego com aparelho de som nas costas, com bicicleta nova nas costas,
com TV nas costas, com sacos de roupa boa, roupa cara. E era aquilo que eu via. E eu falava, nossa, quanta coisa boa, com videogame, com minigame, com um monte de coisa. Acho que nem minigame existe mais hoje. Mas tinha um monte dessas coisas. Tudo que uma criança, que um filho queria ter. E eu falava, nossa, quanta coisa legal. E eu via isso assim toda semana. Toda semana eles saíam, ia lá para o Barão Geraldo, roubava as residências e voltava com um monte de coisa nas costas. E vendia, e trocava, e usava, e dava para os outros algumas coisas. E era assim uma festa. E aí eu achava que a vida era assim, tipo, então tudo é fácil. Dentro de casa, os meus primos, a gente morava praticamente tudo junto. Então tinham meus primos, o meu irmão. E eu lembro que o meu irmão ele tinha uma arma que ele deixava na roupa, debaixo das roupas dele na gaveta. E aí, quando ele saía, eu pegava aquela arma e ficava mexendo naquela arma. E eu sabia que o meu irmão tinha as coisas que ele tinha. Moto, roupa, dinheiro e o status todo que ele tinha por causa disso. Porque ele estava envolvido com crime. Depois as minhas irmãs e assim por diante. E aí eu fui crescendo com essa mentalidade. Que se eu roubar, que se eu traficar, eu vou ter também. Que é assim. Então eu não tinha dentro de casa, além da minha mãe, que ia trabalhar, ela saía cedo e voltava ali por volta de 4h30, 5 horas, era a única pessoa que depois que eu fui enxergar que trabalhava dentro de casa. E aí então, resumindo, para ir para a parte final, eu comecei a roubar. Comecei a assaltar, comecei a sair com outras pessoas para fazer assaltos, roubos. E eu tinha ali meus 15 anos de idade. E eu lembro que eu me achava. Eu achava que eu estava indo bem. E aí eu fui preso. Eu era de menor, fui parar na FEBEM a primeira vez. Aí eu saí da FEBEM. E eu não conseguia parar com aquela vida. Aí eu fui preso de novo. Fui parar na FEBEM de novo. Hoje eles chamam Fundação Casa. Não é mais FEBEM, né? Mas mudou algumas coisas, mas continua sendo uma cadeia para menores infratores. E aí eu lembro que eu fui preso pela segunda vez, e aí eu fugi da FEBEM depois de 4 meses. E quando eu fui preso a segunda vez, eu fui para a FEBEM de Campinas, e depois de uns 2 meses, mais ou menos, eles me transferiram para a FEBEM de São Paulo, de Tatuapé. Esse era o ano de 97. E aí eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, na FEBEM de Campinas tinha aproximadamente 60 menores. Na FEBEM de São Paulo tinha uns 1.500, para vocês terem uma ideia. Porque todo menor infrator do estado de São Paulo que era preso, eles levavam para a FEBEM de Tatuapé ou para a FEBEM da Imigrantes, que ficava mais para o fundo, mais para o interior de São Paulo. E eu lembro que depois de 4 meses, eu fugi da FEBEM. E foi uma decisão muito que... Se você falar assim, Patrick, você se arrepende de alguma decisão que você tomou anos atrás na sua vida, quando você ainda não estava na igreja, caminhando com Cristo? Essa era uma das decisões que eu me arrependo, ter fugido da FEBEM. Porque eu não tinha motivos para fugir. Mas eu fugi porque 2 amigos meus que eram de Campinas falaram, a gente está fugindo, estamos indo embora, vamos com a gente. E eu não consegui dizer para eles que eu não queria. Porque isso ia ser vergonhoso, isso era ser fraco. Tipo, como assim, você quer ficar preso? E no meio de uma rebelião acontecendo? E aí eu fugi. E naquela noite eu tinha completado 18 anos de idade. E eu sabia que se eu fosse preso de novo, eu ia para uma cadeia de gente grande. Por que eu estou contando isso para você? Porque essas prisões eram uma maneira da vida me humilhar, e eu penso que Deus estava nisso tudo, para que eu pudesse acordar que o que eu estava fazendo era uma loucura. E era uma loucura. Que eu não tenho alegria nenhuma, não tenho orgulho nenhum de contar isso para vocês. Mas eu estou contando por conta do assunto que a gente está falando. E aí eu não conseguia mais parar com aquela vida.
E aí, quando eu completei 18 anos, faltando poucos meses para eu completar 19, a polícia me prendeu. Eu fui preso de maior. Fui condenado a 5 anos e 4 meses. Eu fiquei preso 1 ano, 9 meses e 18 dias. E ali preso, e fora que antes de ter sido preso nessa terceira e última vez, eu tinha perdido vários amigos, por causa de tráfico, por causa de namoradas, em assalto, vi amigos serem mortos. E eu lembro que eu estava querendo muito, antes de ter sido preso dessa terceira vez, eu lembro que um primo meu chegou para mim e falou assim: você está indo longe demais. Você tem que parar com isso antes que aconteça uma besteira com você. Olha o que aconteceu com o seu irmão, porque meu irmão já tinha passado por FEBEM, já tinha passado por várias situações, ele tomou um tiro no peito, foi o fim da carreira dele, graças a Deus, nessa vida. O fim que eu digo é de ele não se envolver mais com crime, tá? Não é que o meu irmão morreu, graças a Deus ele está vivo. Mas esse tiro no peito que ele tomou foi assim, tipo, chega, não quero mais, eu quero viver a minha vida. E esse primo disse isso para mim. Sabe o que eu disse para o meu primo? Eu falei: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Você cuida da sua vida. E aí passou pouco tempo, eu sabia porque eu estava afastado da igreja. E aí eu lembro que eu não conseguia voltar para a igreja. Eu não conseguia caminhar com Cristo, eu não conseguia. E eu sabia, e eu sonhava às vezes com a volta de Jesus. E eu sabia que eu estava errado. E eu lembro que um colega, o Renato, ele veio na minha casa e ele falou assim: hoje aquele assalto tem que dar certo. Eu falei: mas hoje eu não quero. Não, mas hoje vai dar certo, vamos porque hoje vai dar certo. Eu falei: mas eu não quero, é melhor a gente não ir. E eu estava naquela luta. E hoje eu entendo que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando no meu coração. E ele insistiu. E eu falei: Renato, eu não quero ir. Ele falou: cara, vamos, a última vez, eu não vou te chamar mais, vamos. Se não der certo dessa vez, eu não te chamo mais. Eu falei: tá bom, a gente vai, mas você vai fazer o assalto. E aí nós fomos, eu estive junto com o Renato, não deu certo aquele roubo, e aí nós estávamos voltando para casa, quase próximo do centro de Campinas, e o Renato viu um carro com um casal dentro, já era tarde, ele tinha que encontrar a namorada dele na escola, e eu falei assim: olha, eu não quero fazer esse assalto. Mas vamos, porque a gente vai embora mais rápido. Eu falei: olha, eu não quero. Aí eu tirei a pochete, dei para ele com a arma, falei: se você quiser, você vai. Eu vou ficar junto com você, mas é você que vai fazer o assalto. Eu estava assim um cagão, desculpa a palavra. E aí eu falei: vai você. E quando o Renato anunciou o assalto para aquele casal, imagina o que aconteceu. É exatamente isso que você está pensando. O rapaz que estava no carro era um policial, ele estava paisano. Ele sacou a sua arma também, que na verdade ele já estava com a arma dele na mão, porque ele foi muito mais rápido que o Renato. Enquanto o Renato foi falar que era um assalto e estava engatilhando a arma, aquele policial começou a atirar no Renato e em mim. Só que eu não estava na frente do policial, eu estava do lado do Renato. Então eu consegui correr, eu consegui fugir. E aí depois de pouco tempo, acho que uns 2 meses, eu fui preso. E aí foi onde eu falei para você que eu fui condenado. Fiquei 1 ano, 9 meses, 18 dias preso. E eu louvo a Deus hoje, porque eu fui preso. Não pela prisão em si, mas porque foi essa prisão, essa terceira vez que eu fui preso, aonde eu entendi que eu não era nada, que eu não era ninguém, que eu achava que eu era alguma coisa, mas eu não era nada. E eu não queria estar contando isso para você. Eu queria estar contando qualquer outra coisa. Eu achava que eu era alguma coisa. E lá dentro, Deus me visitou. A minha mãe sempre que podia me visitava, mas um dia Deus me visitou. E eu entendi que Deus estava me chamando. E quando eu falo para você que Deus me visitou, foi que Ele me visitou de verdade. Eu não vi, mas eu senti a presença de Deus naquela penitenciária onde eu estava preso. E eu achei que eu ia ser destruído. E eu pedi para que Deus tivesse misericórdia de mim. Deus estava tentando abrir os meus olhos, me ajudar a enxergar o que eu não estava enxergando.
E aí eu lembro que eu saí, ganhei minha liberdade, e eu agradeço muito a Deus por ter sido preso, porque se eu não tivesse sido preso, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria vivo. Eu só estou aqui porque eu fui preso, porque eu fui humilhado. E Deus, ele me abriu os meus olhos. E então eu saí, ganhei minha liberdade, fui batizado, minha conversão ocorreu lá dentro. Eu fui batizado e aí fica para parte 2. Mas o que eu quero dizer para você é que se tem algumas coisas acontecendo na sua vida e você sente que Deus está te humilhando, Deus ele não está te humilhando, mas ele está se aproveitando da situação para que você se humilhe diante dele. Porque quando eu estava preso, eu vi muitos homens, muitos rapazes, muitos jovens que lá dentro, que deveriam estar se humilhando, eles estavam se exaltando. Tinha um melhor do que o outro ali dentro. Eu vi pessoas serem assassinadas ali dentro. Então, se eu e você chegarmos no fundo do poço, se eu e você, diante dos problemas que a vida traz para mim e para você, se eu e você não nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos que nós não somos absolutamente nada, nós não seremos salvos. Nós não seremos transformados. Porque a transformação ela vem depois que eu e você aceitamos e reconhecemos diariamente que nós dependemos de Deus, que sem Ele nós não somos nada. E quando eu e você começarmos a fazer esse caminho, essa jornada, nós vamos ser mais unidos, nós vamos estar mais juntos, a gente vai querer ajudar. Nós não vamos ficar empeitando líder nenhum. Nós não vamos ficar falando mal de líder nenhum, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós vamos querer colaborar, a gente vai querer participar. Entende? Nós vamos querer somar. Então eu e você só vamos somar com a igreja de Deus se eu e você formos humildes o suficiente para ouvir o que os outros têm para nos dizer. E eu me incluo nisso, porque eu não sei tudo. E eu quero concluir lendo o último verso, eu quero convidar a Rosângela que ela vai cantar. São Mateus 11, 28, é um verso que, na verdade, todos nós conhecemos. Capítulo 11 de São Mateus. E em seguida a Rosângela vai louvar a Deus. Capítulo 11. Isso. Capítulo 11, versículo 28 a 30. Olha só. Jesus ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Quer professor melhor? Quer mestre melhor do que esse? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando o meu e o seu jugo, o meu e o seu fardo estiver pesado, é porque nós estamos sendo arrogantes e orgulhosos. E não estamos entregando ele para quem tem capacidade de carregar. E Jesus ele chama os arrogantes e os orgulhosos, dizendo: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque enquanto eu e você estivermos numa posição de arrogância, de orgulho, nós vamos querer resolver o problema que é o problema de Deus resolver. Enquanto a gente achar que a gente é alguma coisa, nós vamos ficar tentando resolver um problema que é Deus quem resolve. E quando Jesus fala, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele está chamando eu e você, que somos orgulhosos e arrogantes. Ele está nos chamando para nele descansar, para dele aprendermos. Porque ele sim pode nos ensinar. Enquanto a Rosângela estiver cantando, se você sentir o desejo no coração e quiser se pôr em pé e orar, ou quiser vir aqui à frente a gente orar no final, fiquem à vontade, mas eu quero convidar você a falar com Deus, a abrir o seu coração para Deus. A quem sabe dizer para Ele que você entende, reconhece que você precisa e depende dEle. E clamar pelo Espírito Santo para que Ele possa abrir os meus e os seus olhos,
para que a gente possa realmente andar da maneira como Ele quer que a gente ande. Amém? Eu preciso de Jesus, cada dia, a todo instante, minha segurança está em caminhar ao seu lado. Eu preciso de Jesus para viver diariamente a certeza do perdão e a paz que só nele encontro. Mais precioso que o ouro de Ofir é meu Jesus, mais brilhante que o sol do meio-dia. Alegria pra mim só em Cristo, esperança nele encontrei. Ele é o meu Deus, é meu amigo, meu rei. Eu preciso de Jesus quando a provação me envolve. Esconde a minha fé pra revelar meus temores. Eu preciso de Jesus, nele a vida tem sentido, em Cristo há poder, vitória nele alcanço. Mais precioso que o ouro de Ofir é meu Jesus, mais brilhante que o sol do meio-dia. Alegria pra mim só em Cristo, esperança nele encontrei. Ele é o meu Deus, é meu amigo, meu rei. Alegria só em Cristo, esperança nele encontrei. Ele é o meu Deus, é meu amigo, meu rei. É meu amigo, meu Amém. Jesus
Deus, o Espírito Santo, os anjos, o céu, ele nos ama. Jesus, ele ama muito você, ele ama muito a mim. E ele quer nos salvar. E ele vai travar a batalha que ele tiver que travar para ter você com ele. Para salvar você, para salvar a mim. Então não importa a luta, o desafio que você esteja enfrentando na sua vida, se você estiver do lado de Deus, você vai ver Deus vencendo por você. Você vai ver Deus triunfando na sua vida. Mas fica com Ele, caminha com Ele. É difícil? Claro que é, mas é Ele que vai te ensinar a caminhar com Ele. Então só escolha diariamente estar com Ele. E Ele vai mostrar para você que tudo será mais fácil. E no fim Ele vai chegar para mim e para você vai dizer assim, tá vendo? Você viu como que fazendo do jeito que eu te falei, você viu como que deu certo? Olha você aqui. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, nós agradecemos por tua palavra e nós queremos nesse momento suplicar o poder do teu Santo Espírito em nossas vidas para que possamos caminhar humildemente diante do Senhor. Não com uma humildade que se autodeprecia, não com uma humildade que tem uma imagem limitada de quem somos, que o Senhor nos criou, mas com a humildade que Jesus viveu na vida dele. Nós queremos ser como Jesus. Ensina-nos, Senhor, essa caminhada, ensina-nos essa jornada. Ajuda-nos a olhar todo santo dia para Cristo, porque nós sabemos que é com Ele que nós vamos aprender a caminhar. Abençoa-nos no restante deste sábado. Nós oramos agradecidos pelo Teu amor, pela Tua graça em Cristo Jesus. Amém. Quer falar você?